Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje estamos dando continuidade a uma sequência de vídeos que fala sobre a violência contra a mulher. Então já tem um vídeo no canal que é intitulado Dependência Emocional, então acessa ao canal, se inscreve e já esteja assistindo o vídeo Dependência Emocional, que os 4 vídeos que estarão disponíveis no canal são complementares um do outro. Então o primeiro é o Dependência Emocional, que já está no canal, esse vai estar sendo postado logo, que é o Dependência Financeira, e ainda virá posteriormente o Dependência Paterna e Entendendo o Agressor. Então o link do vídeo anterior já vai estar nesse, e esteja acessando aos próximos para estar vendo a continuidade desse trabalho. Então hoje nós vamos falar a respeito da violência contra a mulher, e especialmente nessa sequência de vídeos eu tenho trabalhado o porquê a mulher se mantém ao lado do agressor mesmo sendo agredida, que é uma das críticas mais frequentes que nós vemos e uma das críticas mais leigas e mais levianas feitas por pessoas. Então, uma das críticas mais levianas que eu vejo, leviana no sentido mesmo de imoral, realmente, perante a moralidade da sociedade. Perante a psicologia nós não estabelecemos questões morais, mas perante a moralidade da sociedade é uma questão muito imoral de pessoas que criticam levianamente as mulheres que se mantêm ao lado do agressor, sem entender uma gama de aspectos muito mais ampla. Então, para estar dando uma facilidade de entendimento a respeito disso, eu estou gravando esses vídeos trazendo uma perspectiva mais pela visão da mulher que é agredida, ao menos a partir do que nós temos conhecimento dentro da psicologia, para que você possa estar entendendo melhor os motivos que levam uma mulher, mesmo sendo agredida fisicamente, sendo subjugada psicológica e moralmente, ela ainda permanecer ao lado desse agressor. Bom, hoje vamos estar vendo os motivos financeiros que levam essa mulher a estar permanecendo ao lado do agressor. Como eu disse no vídeo anterior, existem os motivos emocionais, então também esteja assistindo o vídeo anterior para entender melhor. Para muitos pode parecer absurdo e até fazem várias críticas acerca de uma mulher permanecer ao lado de um homem por questão financeira, por questão de dinheiro. Bom, entendamos que quando uma mulher, somente ela, as facilidades de deslocamento, de outras formas de se sustentar são um pouco mais fáceis. Mas quando estamos falando de uma mulher que provavelmente vai sair da casa do agressor e não vai deixar seus filhos na mão do agressor, estamos falando de uma mulher com 2, 3, 4 filhos. Aí muitos podem dizer, e por que diante de um agressor, de uma pessoa deste modo, ela ainda teve tantos filhos com um agressor? Hoje entendemos por uma quantidade razoável de filhos, 4 filhos, já que a média dos casais em geral está entre 2, no máximo 3 filhos. Por que essa mulher ela teve tantos filhos com um marido que a agredia? Bom, se ela não tem condições de lutar contra a agressão, você realmente crê que ela tem condições de lutar para estar utilizando métodos contraceptivos ou para estar de alguma outra forma evitando ter filhos? Em geral, essas mulheres não têm como... Elas não têm acesso a métodos contraceptivos por questões de dinheiro mesmo, porque em geral mulheres aceitam ser agredidas e se mantêm ao lado do agressor, elas não têm uma fonte de renda externa, até mesmo porque esse agressor em geral não permite que elas tenham. E isso eu estou falando de um aspecto. É importante entender também que não é toda mulher que se submete, existe mulher que reage, mas essas geralmente encontram meios de denunciar e se proteger desse agressor. Estamos falando pela perspectiva das mulheres que realmente são subjugadas e de certo modo aceitam ser subjugadas. E aceitam por todo um contingente de fatores que no vídeo Dependência Emocional já tem alguns, e que aqui nós estamos vendo outros e ainda veremos outros adiante. Enfim, essa mulher geralmente ela não tem uma fonte de renda e não tem nem como ir atrás de métodos contraceptivos. E inclusive muitas das vezes essas mulheres são estupradas dentro do casamento. Então é necessário sempre lembrar que o estupro é a relação sexual sem consentimento.
Não faz diferença se é um estranho ou se é o próprio marido. Então é necessário também ter isso com certa clareza, que muitas mulheres não têm. Então, dentro da psicologia, a gente costuma ver em alguns trabalhos sociais, muitas vezes, que é realizado com mulheres de um conhecimento, de um acesso à educação baixo, então mulheres que tiveram pouco acesso social, tiveram pouco acesso ao conhecimento, à educação, à leitura, elas muitas vezes nem mesmo sabem que a relação sexual dentro do casamento sem consentimento é sim um crime de estupro. Não é também um estupro como qualquer outro. O ato sexual sem consentimento é um estupro em qualquer hipótese, não importa a situação, não importa quem seja esse agressor. Então pode ser o marido ou pode ser um completo estranho, o peso do crime é o mesmo. É necessário que também se tenha essa clareza e que as mulheres tenham acesso a esse tipo de informação. Obviamente, geralmente, quando se mantém um casamento bacana, um casamento onde as pessoas se amam, se respeitam, a relação sexual é um fator importantíssimo para o convívio do casal, para a própria relação entre eles mesmo, pela própria convivência. É saudável e altamente importante a relação sexual. Então ninguém aqui está dizendo que dentro de um casamento não se deve transar. A questão é, a relação sempre deve ser consentida entre ambos. Então isso é importantíssimo ter a clareza. Enfim, essa sequência de fatores de a mulher não ter acesso a métodos para não engravidar e muitas vezes ainda estar sendo estuprada dentro do casamento faz com que ela tenha filhos querendo ou não. E aí, quando nós temos uma situação de uma mulher sem uma renda financeira, sem um emprego, que depende do marido financeiramente, com 3 ou 4 filhos para serem sustentados, a situação muda de aspecto. Então é fácil você falar em para ela sair de casa e procurar um emprego quando você tem um currículo bacana, quando você tem uma experiência profissional. Agora, vamos analisar pelo aspecto dessa mulher. Então, até fiz algumas anotações aqui para facilitar, para mim estar tentando ser um pouco mais diretivo e não me perder muito. Vamos imaginar o currículo que uma mulher nessa situação, como eu disse, não estou generalizando, não é toda mulher agredida que está nessa situação, mas existe sim uma parte, obviamente também estou pegando a parte mais extrema, então estou pegando as mulheres que estão na pior condição realmente para estar largando desse marido como um exemplo mais claro, porque também se eu ficar pegando situações leves não fica tão claro a dificuldade que é para essa mulher estar saindo desse relacionamento. Então, por exemplo, essa mulher, ela tem filhos para sustentar. Se ela sai da casa do marido, financeiramente, ela não tem recursos. O que ela pode fazer? Voltar para a casa dos pais. Lembrando que no vídeo de dependência emocional nós já trabalhamos a questão de que muitas dessas mulheres elas foram subjugadas por mãe e pai, elas foram às vezes agredidas por mãe e pai e muitas vezes abusadas sexualmente por mãe e pai. Porque mãe também abusa sexualmente das filhas, acredite. Inclusive submetendo elas à prostituição. Isso também é um abuso sexual por parte da mãe. Então, vamos lembrar bem claramente, essa mulher vai sair da casa do marido que está agredindo e vai voltar para a casa do pai, que a estuprou muitas vezes, e da mãe que a batia para ela bater, para a mãe bater nos seus filhos e para o pai estuprar suas filhas. Eu creio, na minha concepção, que a maioria das mães não fariam isso. Então já está aí um fator que dificulta essa mulher estar saindo da casa do agressor. Aí qual que é a opção dela? Sair e procurar um emprego para se sustentar. Beleza. Primeiro fator, o currículo. Então lembramos que se essa mulher ela foi subjugada por pai e mãe, ela geralmente não teve o estudo adequado que ela precisaria, já por isso ela se submete a ser subjugada, porque ela não tem acesso muitas vezes a conhecimento de leis que a protegem, de órgãos que podem estar auxiliando ela. Ela não teve experiência de trabalho. Então vamos analisar o currículo, possível currículo aqui, hipotético dessa mulher que é agredida pelo marido. Estudo. Sabemos que o currículo geralmente nos traz um quesito para acrescentarmos, colocarmos o nosso nível de estudo. 4ª série incompleta, supondo, que é o nível
máximo que vai levá-la a uma alfabetização razoável e algum nível de leitura. Experiência de trabalho. Cuidar dos irmãos enquanto o pai se embebeda no bar, e mãe se prostitui. Obviamente, como eu disse, não estou falando que toda mulher agredida está nessa situação, mas é uma situação que acontece muito mais do que nós gostaríamos. Possui habilitação? Não preciso nem responder essa, não é? Veículo próprio? Disponibilidade de horário. Lembremos que essa mulher ela tem 3 ou 4 filhos para cuidar. E aí, ela vai pagar uma babá para cuidar desses filhos com um salário mínimo. Ela vai trabalhar por um salário mínimo, que eu duvido que ela consiga um emprego muito a mais do que um salário mínimo, com quarta série incompleta, sem a carteira de habilitação, sem veículo próprio, sem experiência profissional. Eu duvido que ela consiga um emprego que pague muito mais do que um salário mínimo para ela, e aí com esse salário mínimo ela vai sustentar 4 filhos, pagar aluguel, pagar luz, água e pagar ainda uma babá para cuidar dos filhos enquanto ela está trabalhando. Olha, se você crê que realmente é possível isso, me ensina um milagre, porque eu ainda não encontrei esse milagre de multiplicar dinheiro a esse nível. Enfim, para quem já procurou emprego no nosso país, sabe a dificuldade que é tendo um currículo bem razoável. Eu tenho um currículo razoável, pode não ser uma grande coisa, mas tenho já cursos a nível técnico, tenho uma experiência razoável de trabalho, já tive carteira assinada, já trabalhei em vários setores, tenho uma experiência bem ampla de setores de trabalho e eu sei a dificuldade que foi nas vezes que eu saí para buscar emprego. Então, para quem não procurou, procura para você ver antes de falar que é só a mulher largar do marido e achar um emprego e sustentar os filhos. Para você que já procurou e conseguiu encontrar facinho, bacana, legal. Você deve ter um currículo muito bom e estar disposto a fazer quase qualquer tipo de serviço. Não que isso seja ruim, ao contrário, eu acho isso admirável. Você ter construído um currículo bacana e ter disponibilidade de fazer a maioria dos serviços, entenda-se, dentro da lei e da dignidade humana, é legal. Você tem um esforço bom e isso é bacana. Mas experimenta preencher um currículo na situação que essa mulher estaria e procurar emprego para você ver se vai ser tão fácil de você achar. Espero que isso deixe um pouco mais claro alguns dos motivos financeiros para essa mulher não estar saindo de casa e abandonando o marido que muitas vezes a agride, mas sustenta ela e os filhos. E aí, antes de fazermos críticas do tipo que ela tem preguiça de trabalhar ou coisas do gênero, vamos entender todos esses aspectos. Aspectos de que essa mulher geralmente não teve um estudo bacana que propicie um currículo legal para ela, não teve experiências profissionais porque não trabalhou. Muitas vezes essa mulher ela saiu com 16, 18 anos de casa para se casar. Então ela mal chegou à adolescência, já se casou com esse agressor. Muitas vezes são mulheres jovens, muito jovens. Nós temos mulheres que são agredidas por maridos que são mulheres com 19, 20 anos. Mulheres extremamente jovens. Muitas vezes adolescentes, nem mulheres. Muitas vezes tem adolescentes que saem da casa dos pais para viver com maridos sem nem mesmo um casamento civil. Não que aqui eu esteja julgando que isso é errado, mas é necessário entender que quando uma menina é de menor, o casamento civil a protege em certos aspectos, dá alguns amparos legais a mais para ela. Porque uma adolescente de 14, 15 anos, saindo da casa dos pais para ir viver com um marido, é necessário ela entender que ela vai estar muito à mercê desse marido muitas vezes, justamente por essas questões. Ela nunca teve uma experiência profissional, ela não trabalha muitas vezes em nada. Muitas vezes ela não trabalha não é porque ela tenha preguiça, é porque esse marido não permite que ela trabalhe. Então ela está em uma posição muito vulnerável. Hoje também é importante apontar que hoje existem órgãos governamentais e outras instituições não governamentais que são criadas por pessoas realmente com finalidades apenas de auxílio, que já prestam um atendimento em relação a isso. Então hoje, para as mulheres que são agredidas, que estão em uma situação como essa, onde elas não têm independência financeira, elas não têm condições financeiras de abandonar o marido,
agressor, existem hoje instituições no nosso país que propiciam um abrigo temporário para essa mulher e para os filhos dela e auxiliam ela a estar buscando emprego, a estar buscando uma forma de sustentar, auxiliam também com tratamento psicológico. Então, dentro da própria instituição, ela recebe um atendimento psicológico para estar também livrando ela da dependência emocional. Elas recebem muitas vezes cursos também profissionalizantes para estar justamente melhorando esse currículo. Então já existe um trabalho em função disso. Então, se você conhece uma mulher que é agredida, conhece alguém que está nessa situação, informe isso a essa pessoa. Ela tem hoje já auxílio e tem formas de buscar ajuda. Porém, sabemos que essas instituições são algumas, aqui, ali, acolá. Mulheres sendo agredidas são milhares no país todo. Então é necessário se entender. A Lei Maria da Penha tá aí. A Lei Maria da Penha já eu devo confessar que eu tenho sérias críticas. Para começo de conversa, você estabelecer uma lei para defender a mulher é uma coisa muito... já está subjugando a mulher. Porque nós deveríamos criar leis que defendam o ser humano e não necessariamente o gênero ou a idade. Então não é a mulher, o idoso, a criança, não. A lei, por obrigação e por concepção de construção, ela deve defender o ser humano como um todo e de maneira geral. E para que a lei seja aplicada, é necessário denúncia, que muitas vezes essas mulheres não fazem, é necessário profissionais competentes da área, que nós sabemos que o nosso país está muito carente disso. Na área jurídica, o nosso país está mais do que carente de profissionais bons e competentes. Então é necessário uma gama de fatores para que a lei seja exercida. E mesmo o exercício dessa lei não garante a proteção real dessa mulher. Porque, como eu disse, muitas vezes afastar o agressor dela não é o suficiente. Porque ela está em uma situação de vulnerabilidade, ela está em uma situação de dependência financeira, ela está em uma situação de dependência emocional e outros fatores que nós estaremos vendo à frente em outros vídeos. Então muitas vezes não é suficiente simplesmente afastar o agressor da mulher agredida. É preciso se fazer todo um trabalho para gerar uma independência dela em todos os fatores e parâmetros. Espero que esse vídeo deixe mais claro a situação da mulher agredida. Espero que as pessoas, antes de fazerem críticas leigas e muitas vezes levianas mesmo, que as pessoas se deem ao trabalho de analisar todo o contexto e de se colocar na posição dessa mulher antes de criticá-la. De se ver em uma situação onde você não tem independência financeira, onde você não tem experiência profissional, não tem recursos para se sustentar e tem 3 a 4 filhos para sustentar. E nós veremos à frente que em muitas situações o cara é um agressor, bate na mulher, espanca ela e é um ótimo pai. Por mais absurdo que pareça, isso existe, nós vamos estar discutindo isso na dependência paterna. Então, se você gostou desse vídeo e achou ele de proveito e de informativo, assista também a dependência paterna e assista Entendendo o Agressor, que nós estaremos vendo mais acerca desse tema. Obrigado a todos pela atenção, acessem o canal, se inscrevam, cliquem em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo, comentem o vídeo embaixo, compartilhem nas redes sociais e até um próximo vídeo.